CVM, ela vai começar a partir desta segunda-feira a fazer aí uma investigação nas ações que envolvem o Banco Master e também a gestora de fundos REAG, além de empresas que estejam ligadas a elas. A gente lembra que existem outras ações, investigações em curso da Polícia Federal e do próprio Banco Central, além do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Banco Master. De acordo com a CVM, esse grupo de trabalho ele vai consolidar e também sistematizar fatos, processos e informações com vistas do aprimoramento do diagnóstico institucional e também vai fazer aí um acompanhamento integrado e mais próximo das ações em curso e prestação de contas à sociedade. Então, quando ele fala essa prestação nessas operações em curso, a gente já acabou de citar, né? Polícia Federal, o Banco Central e o próprio STF que fazem essas investigações. Então, a CVM tende aí, então, a aprimorar e apoiar essas investigações que já estão em curso. De acordo, então, com a CVM, eles já afirmaram ter acesso a informações relacionadas à atuação das áreas internas da supervisão, fiscalização e acusação, incluindo aí a abertura de procedimentos ao longo dos últimos anos, comunicações já feitas a outros órgãos públicos, além também do andamento interno de inquéritos correlatos. Essa apuração ela deve ter aí a duração de até 3 semanas e no final dela vai ser elaborado aí um relatório para apreciação e deliberação pelo Comitê de Gestão de Riscos. E nesta terça-feira, Nath, a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, então vai apresentar o seu plano de trabalho para o grupo que foi criado dentro dessa comissão para poder tratar sobre o assunto Banco Master. Vamos ter aí Renan Calheiros à frente desses trabalhos e que devem já começar nesta terça-feira. Então a gente vê todo um trabalho sendo feito para poder apurar e dar apoio a essas ações envolvendo o Banco Master. O Congresso Nacional começa, então, a fazer essa análise, principalmente dentro do Senado Federal, nesta terça-feira, e a partir desta segunda, a CVM já começa a fazer essa apuração nessas ações. Nath. Marília Ribeiro, obrigada, viu? Marília que segue aí acompanhando e volta ao vivo ao longo da programação do Metrópolis TV, do nosso canal aqui no YouTube. Valeu, Marília, bom trabalho. Eu volto, então, a falar com o Gabriel Bus, nosso coordenador de política, um pouquinho mais sobre Banco Master. A gente falou mais cedo que a CPMI do INSS, vai ouvir o Daniel Vorcaro lá no dia 26 de fevereiro. E agora um outro grupo de trabalho também sobre Banco Master, falando sobre um outro ponto da história que é gigante, o caso Banco Master tem diversas ramificações e dentro do próprio Congresso, cada grupo ali está querendo se debruçar no que diz respeito a esse grupo e agora a gente vê a CVM também querendo falar sobre isso, o Bus. Pois é, Nath, enquanto o problema era um problema, ninguém queria falar sobre. Agora que virou moda, todo mundo quer explorar esse tema no ano eleitoral. É interessante porque existe uma parcela de culpa em todas as áreas, né? Claro, principalmente no caso da CVM, que fez a aprovação de transações e que agora cria um grupo de trabalho para rever talvez as próprias decisões que tenha tomado. Então, é interessante observar como no Brasil, eu acho que essa cultura é sempre cíclica, né? De o problema estourar, espera-se o problema acontecer de forma tamanha para daí se começar a investigar ou se começar a barrar e criar normas para barrar o que aconteceu no caso do Banco Master. O que a gente vai continuar vendo, Nath, e eu acho que pelo menos até o final de fevereiro, e isso passa para depois do Carnaval, principalmente porque, como a gente já lá no nosso início da conversa mencionou, tem o depoimento de Vorcaro na CPMI do INSS, esse depoimento talvez seja o mais aguardado desde que a CPMI começou, porque envolve agora uma personalidade que está na boca de todos os políticos, de todos os poderes aqui em Brasília neste ano, e a partir desse depoimento podem sair coisas que vão trazer outros desdobramentos. Então, é um depoimento muito aguardado e com certeza vai continuar sendo assunto no Congresso, que talvez pressione, inclusive, a depender do que ele falar, ainda mais o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para abrir uma CPMI do Banco Master. Por enquanto, o que a gente tem é que as chances ainda são pequenas, mas, claro, a pressão vai continuar
e essa pressão passa por oposição, governo, que agora também entrou na entoada de não só se defender das agendas que Lula teve, da agenda que Lula teve com o Vocário, enfim, de outros pontos sensíveis para o governo, mas também passou a talvez defender a CPMI. Tem nomes do governo que dizem que é melhor não, porque é ano eleitoral, mas tem nomes do governo, como o líder do Senado, Jacques Wagner, que defende não, quanto antes abrir, melhor. Então, é observar como é que vai ser esse movimento. Mas, de novo, é interessante observar como os problemas têm que se tornar vitrines para daí ficar interessante para políticos, para órgãos públicos passarem a investigar de fato o que se passou a ponto de chegar nesse tamanho escândalo, né? Porque o que a gente observa é que existem diferentes tentáculos dos poderes envolvidos no caso Master. Não é só o judiciário, não é só o Congresso, não é só o executivo. São todos os poderes, de alguma forma, com algum tipo de envolvimento nesse caso, o que é muito grave.